aleluia, através de cada passagem, de cada versículo dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E essa palavra, ela está gritando, ela está queimando no meu coração nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala de um rei, aleluia, o rei Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor, a qual, irmãos, o seu pai, ele tinha construído altares, aleluia, para deuses. Se eu não me engano, o pai dele era o rei Acais. E morrendo o seu pai, aleluia, nós conhecemos a palavra aqui, Ezequias. Ele pegou todos os altares que o pai dele tinha construído, tinha levantado. E Ezequias, ele foi derrubando um a um. Ele destruiu todos os altares que o pai dele tinha ali construído, tinha levantado. Aleluia. E a palavra diz, aleluia, que ele reconstruiu. Ele colocou a obra do Senhor de pé novamente. Ele colocou os levitas de volta para cantar no templo. Ele abriu as portas do templo, aleluia, para que o povo começasse a adorar a Deus. Ezequias, ele levantou o altar para Deus. Ele deu a oportunidade, aleluia, daquele povo adorar a Deus, porque o seu pai era um homem falho, idólatra, a qual estava dando lugar, aleluia, para o mal. A qual estava dando lugar, aleluia, para o altar, aleluia, daqueles deuses que não falam, deuses que não ouvem, deuses que não têm poder nenhum para mudar a vida de alguém. Mas Ezequias, aleluia, ele colocou no seu coração: eu não vou me contaminar com o que o meu pai fez. Eu não vou agir da forma que o meu pai agiu. Eu já quero dizer para você nessa manhã: a forma que alguém está agindo com você ou perto de você não pode ser, aleluia, a causa de você ser uma pessoa ruim. Não pode ser a causa de você pecar. Não pode ser a causa, você não pode olhar para essas pessoas. Você tem que olhar para o Senhor, para a verdadeira adoração que você tem a Ele. O rei Ezequias, aleluia, ele amava a Deus. O pai dele não estava dando testemunho nenhum, mas mesmo assim, ele assentou no seu coração: quando eu sentar no trono, eu vou mudar essa situação. Quando eu sentar no trono, eu vou tomar uma atitude. Quantas vezes você não tem dito isso? Aleluia! Nessa manhã, determine isso na sua vida. Você está vendo o erro de alguém? Não use esse erro para fazer da mesma forma. A palavra diz que o pai de Ezequias, ele dava mau testemunho. Mas Ezequias, ele não precisava fazer as mesmas coisas que o pai, ele tinha poder para isso. Ele ia ser o rei. Mas no coração dele, ele colocou que o rei dele era o Deus vivo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O seu Deus. E ele não virou as costas, aleluia, para essa tão grande testemunha. Essa nuvem de testemunha, esses patriarcas, esses homens de Deus que passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Ele abriu o seu coração e disse: eu não vou ter a mesma atitude que o meu pai teve. Eu não vou impedir do povo adorar, eu vou adorar também. Eu vou abrir o templo, eu vou abrir as portas. Eu vou colocar o povo para louvar, o povo para orar, o povo para cantar. Eu não vou acabar com a fé de ninguém. Eu não vou destruir a fé de ninguém. Eu não vou abater ninguém. Eu vou fazer diferente. Nessa manhã eu quero dizer para você: se levante e faça diferente. Não é porque essa pessoa que está do seu lado está tendo, aleluia, um mau testemunho, que você vai dar um mau testemunho.
Uma frase que dizem muito: filho de pastor não é pastorzinho. A salvação é individual. Aleluia! Você não tem poder para levar ninguém para o céu. Mas você pode fazer a sua parte. Você pode fazer a sua parte. Jesus, ele está levantando, aleluia, muitas pessoas nessa manhã para dizer para você: faça a sua parte. Abra o templo. Abra o templo, a paz do Senhor. Rei Astex. Acho que é assim o nome. A paz do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para você. Fica na live, se inscreve na live em nome de Jesus. Dá o seu coraçãozinho, compartilha em nome de Jesus. Deus, ele vai falar com você. Então a palavra, irmãos, fala nessa manhã que Ezequias, ele tomava atitudes diferentes do pai dele. Como nós temos que tomar atitudes diferentes. Aleluia, Pai do Senhor, irmã Érica, Deus abençoe. Ele fazia diferente, irmã Crislaine, a Pai do Senhor, minha amada, Deus abençoe. Tá entendendo? Então, por ele ser diferente, aleluia, o inimigo da alma dele se enfureceu. Nesse tempo, irmãos, essas pessoas, eles não conheciam o diabo como o diabo, mas o diabo usava, aleluia, a maioria dos reis adversários. Ele usava de uma maneira terrível. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala de um rei chamado Senaqueribe, um rei ardiloso, rei da Síria. E a Síria, irmãos, nós já pregamos sobre os reis das Sírias, sobre Ben-Hadad. E esse era um dos reis mais malvados que existiam naquele tempo. O rei Senaqueribe, ele era um rei arrogante. Ele era um rei, aleluia, que ele quando vinha, irmãos, o negócio dele era destruir tudo. Era matar. Era colocar as cabeças dos reis pendurada para dizer que ele podia fazer todas as coisas. Ele queria envergonhar o povo de Deus. E ali ele tentou de muitas as formas, o rei da Síria, irmãos. De todas as gerações, eles queriam destruir Israel. Eles queriam destruir Israel a todo custo. A palavra diz que como, aleluia, a palavra diz aqui onde eu li, no versículo 25, que Deus permitiu que o rei da Síria chegasse, aleluia, nas cidades vizinhas, saqueasse, matasse. Deus permitiu que isso acontecesse. Ele fez porque Deus permitiu. A palavra diz que ele pegou as cidades vizinhas, ele saqueou as cidades vizinhas, ele tomou todo o território vizinho. E por ele fazer isso, ele colocou no seu coração que ele poderia e ia fazer em Israel. E quem era o Deus de Israel para atrapalhar os planos dele? Quem era o Deus de Israel para impedir? Aleluia. O que ele queria fazer. A palavra diz que ele mandou uma carta para Ezequias. Uma carta de afronta. Dizendo a ele: quem é o teu Deus? Que confiança é essa? Acaso eu não destruí, aleluia, as cidades vizinhas? Acaso eu não matei, eu não derrubei, eu não sequei os poços? Eu não vou poder fazer isso com você? Que confiança é essa no teu Deus? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus, Ezequias? Porque eu vou pegar, eu vou entrar, eu vou saquear a tua terra. Aleluia. E ele mandou essa carta dizendo: e é bom que o teu povo venha comigo, para comigo estar, querendo enganar o povo, delubriar o povo. Porque ele disse que se não fosse do jeito que ele queria, o povo ia comer as fezes deles, a urina
Ele era um rei arrogante, irmão.